Ficou para a música. Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, trazendo hoje o assunto que vale para os 4 níveis, 6º, 7º, 8º e 9º ano. É um assunto indispensável para aquele estudante que quer começar a ler a sua partitura musical. E o assunto de hoje é barras de compasso e sinais de repetição. Importantíssimo para desenvolver a leitura de uma partitura. E lembrem, quanto mais você estuda no nível teórico, melhora o nível prático quando você for para o seu violão. Beleza? Mas para não perder muito tempo, vamos lá ao assunto. Mas antes, a gente tem que também entender um pouco mais o que é compasso. Dê uma olhada aí nesse link. Compasso musical é uma divisão da música em intervalos de tempo iguais, com o objetivo de organizar a estrutura e facilitar a orientação para o leitor. Esse intervalo de tempo é representado por barras verticais, como no exemplo abaixo, destacado em laranja. Veja aí o exemplo, ele tem um compasso 4x4, em cada compasso ele tem 4 figuras semínimas. E perceba aí que ele circulou de laranja a barra de compasso. Então serve para dividir cada compasso. E lembrem, a mudança de cada compasso sempre é no tempo forte. Pode acontecer de mudar no tempo fraco, mas aí é um outro assunto para uma próxima aula, certo? E ele explica, nesse exemplo, nesse exemplo, qual foi a organização utilizada para os compassos. Foi separar grupos de 4 semínimas. Isso significa que dentro de cada compasso cabem 4 semínimas. Esse é o intervalo de tempo definido para cada compasso, sendo que poderia existir outra figura aí no meio. Observem, aí ele vai formar o mesmo compasso, mas usando figuras diferentes. Lembrando que, para que você entenda um pouco melhor, você tem que dar uma olhada no outro vídeo que está lá no YouTube, que está falando de duração e pulsação. Aí você vai ter um entendimento melhor. Ele começa o compasso 4x4, no segundo exemplo, com a figura semibreve. Simples, uma semibreve vale 4 semínimas. Então eu passaria 4 tempos nessa nota aí, que no caso está na posição de Dó. No segundo compasso ele usa 2 colcheias para o primeiro tempo, uma semínima para o segundo tempo, uma semicolcheia, uma colcheia e uma semicolcheia para o terceiro tempo, e ele usa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fusas para completar o quarto tempo. Então, 2 colcheias no primeiro tempo vale uma semínima. Segundo tempo, uma semínima vale uma semínima. No terceiro tempo, 2 semicolcheias e uma colcheia vale uma semínima. No último tempo, 8 fusas valem uma semínima. Aí no terceiro compasso, ele usa 2 mínimas para completar o compasso. Muito bem, fechou certo. Uma mínima vale 2 semínimas. Então aí no caso eu tenho 2 mínimas, consequentemente valem 4 semínimas. Ok? E continuando, neste exemplo, preste atenção no segundo compasso. Há várias figuras, semínimas, colcheias, semicolcheias e fusas nele, mas todas elas juntas ocupam o tempo de 4 semínimas. Portanto, ficam dentro do mesmo compasso. O mesmo ocorre para o compasso 1 e 3, que apresentam outras figuras que equivalem ao tempo de 4 semínimas. Moral da história: cabem 4 semínimas em um compasso. Não significa dizer que em um compasso só pode haver figuras de semínima. Essa referência apenas nos diz o tempo que um compasso envolve, independentemente das figuras que estão ali. Então, volta aqui.
Essa seria mais ou menos uma forma prática de lhe mostrar um pouco da teoria de proporção. Lembram da árvore musical? Essa que está aqui do lado. Para que você entenda melhor, se aprofunde mais nesse assunto, está no outro vídeo lá que eu postei na minha página do YouTube. Então vá lá, dê uma olhadinha onde tiver escrito duração e pulsação, que você vai começar a ter um entendimento melhor, certo? Então vamos agora entender um pouco mais da fração do compasso. Vê aí. Fração de compasso. Observe essa fração abaixo que aparece no início da partitura, que acabamos de analisar. Aí ele dá a clave de Sol e a fração 4/4. Essa fração 4/4 foi quem determinou que um compasso teria 4 semínimas. Vamos descobrir o porquê disso. O denominador da fração, 4, informa qual a figura que servirá de referência para a análise. O número 4 se refere a semínima, portanto, esta é a figura de referência. Já o numerador, que é a parte de cima da fração, informa quantas figuras cabem em um compasso, em cada compasso. Observe que o numerador desta fração está dizendo que cabem 4 figuras em um compasso. E o denominador está dizendo que a figura é a semínima. Portanto, a fração 4/4 informa que cabem 4 semínimas em um compasso. Aí lembre da numeração. Ele lhe diz aí também: semibreve 1, mínima 2, 4 semínima, 8 cocheia, 16 semicocheias, 32 fusas, 64 semifusas. Ok? Então, esse denominador aí é que vai aparecer essa numeração de 1 a 64. Se aparecesse 4 por 64, então seria 4 figuras de valor 64. E aí por diante. Depende do compositor. Certo? Então fica aí a dica do que é mais ou menos compasso. Mas agora vamos lá para o assunto. A gente já mostrou que a barra de compasso, ela que divide os compassos. Não é isso? É como se fosse o final de cada compasso. E lembre que a troca de compassos sempre é no tempo forte. Vê esse exemplo. Repara aí a minha mãozinha. Sempre vai estar mudando no tempo forte. Ok? É mais ou menos esse pensamento. De acordo com a regência do maestro. De acordo com o pensamento musical do músico. Beleza? E também temos os sinais de repetição. E aí nessa parte eu vou usar a apostila do 7º ano, mas que serve para todos os níveis. Eu escolhi ela porque está um pouco mais exemplificada do que as outras. Diz assim na sua página 18, vai estar disponível aí no seu vídeo. Saca aí. Sinais de repetições mais comuns. Da capo, volta ao início da música, abreviatura D.C. Ok? Então essa é a abreviação do termo da capo. Capo quer dizer da cabeça, do início. Segundo termo, da capo ao fim. Volta ao início e ir até a palavra fine, que em italiano significa fim. Ou a barra dupla, abreviatura, del capo, DC, ao fine, ou D.C, que é de capo, ao fim, ok? Então essa abreviação fala que você tem que voltar ao início e depois acabar a música na palavra fine, ou fim. Terceiro sinal de repetição, do sinal segno. Segno quer dizer a palavra sinal em italiano. Então a gente vai usar do sinal ao fim. Volta ao sinal e ir até a palavra fim. Ou barra dupla, abreviatura, né? DO, aí tem essa abreviatura que é um S com a barra cortada e 2 pontos. Ou aí fine ao deu, de novo, sinal S cortado ao fim. Tá? Então se você vê essas duas abreviações, ele está pedindo para você voltar para o sinal, né? Que seria esse sinal de S cortado, e terminar a música na palavra sim.
Vou mostrar o exemplo desse aí para ficar bem mais claro. Vê aqui. Repara que a música anda e termina nesses movimentos aí. Ok? E o último sinal aí do termo italiano, né? Ao sinal retornar ao início, abreviatura AL, o Szinho cortado com uma barra e 2 pontos. Deixa eu também mostrar isso no exemplo. Então o músico tem que seguir essa regra aí, ok? E agora para um dos sinais mais conhecidos, que é o sinal de ritornello. Repetir o trecho marcado com a barra dupla com 2 pontos. Então eu tenho aí, ó, a barra dupla com 2 pontos. Quando não tem, só tem um sinal de ritornello, você volta para a clave de início. Nesse movimento, ó, a mãozinha. Sai da clave até o sinal de ritornello e volta para a clave. Então repete esse trecho. Se tiver um de cada lado, bem simples, você tem que repetir de novo. Sai daqui até aqui e repete mais uma vez. Tá? Então o sinal de ritornello, ele significa a repetição do trecho. E ele pode ser associado a casa 1, casa 2 ou casa 3. No nosso caso da apostila, ele mostrou com casa 2 e 1, que é mais usado. Ritornello com casa 1, 2 e 3, etc. Repetir o trecho, respeitando o compasso que deve ser tocado na segunda, na terceira e etc. repetições. Então segue a mãozinha. A música sai daqui, seguiu, fez o sinal de repetição, que é o ritornello, voltou para a clave. Quando chegar nesse compasso antes do ritornello, ele pula para casa 2, tá? Então seria isso. Esses sinais de repetição é bastante usado em qualquer partitura, então é de extrema importância você aprender. Eu vou tentar mais na frente, quando a gente tiver o estudo mais aprofundado de partitura, eu mostrar isso na prática. Eu tocando e eu aqui no vídeo sinalizando os sinais de repetição. Vou trabalhar nesse vídeo, requer um pouco mais de edição, né? Demora um pouco, mas como estamos em casas de quarentena, todo tempo não tem tempo tão longo, né? Afinal de contas, estudo é bom, então para mim isso é relembrar o que eu estudei há muitos anos e me satisfaz muito mostrar isso a vocês que estão agora começando o estudo de música. Tá bem? Então eu fico por aqui no assunto de barra de compasso e sinais de repetição. Um abraço, fiquem com Deus e esperem os próximos vídeos. Lembrem, se inscrevam no canal. Lá tem vários vídeos que é de seu interesse. Todos ajudam um no outro. É como se fosse uma sequência de estudo. Então é importante sempre estar atualizado, ok? Fiquem com Deus. Eco, toca um jazz bebop. Certo. A rádio Bebop, no Amazon Music.